Carpe Diem Entrevistas está de volta e o tema de hoje é obesidade. Cerca de 50% da população mundial está acima do peso. Estima-se que em 2025, 700 milhões de pessoas estejam obesas. O nosso tema de hoje é obesidade e o nosso convidado é o endocrinologista Dr. Matheus. Dr. Matheus, tudo bem? Tudo bem. Por que a população mundial está engordando? Então, a gente tem que avaliar a questão do peso no contexto cultural, né, e até mesmo evolutivo. Até alguns séculos atrás, né, a gente via pessoas morrendo de fome, inclusive, né? Isso por seleção natural mesmo, né? A população foi sendo cada vez mais selecionada, os indivíduos que têm mais capacidade de guardar energia, né? Só que o contexto de alimentação mudou, né, durante todos esses anos. Os períodos de fome, então, pela questão da evolução da agricultura, da indústria, hoje a gente, pelo menos no nosso meio, né, excluindo países, por exemplo, da África, essas coisas, não acontece mais, né? E com a abundância de calorias, né? E principalmente a vida moderna, a gente mais elevador, mais carro, mais trabalho, menos sono, né? Questão da praticidade, então a gente acaba tendo essa abundância de alimento à disposição, né? E isso acaba predispondo a exposição, acaba predispondo a pessoa a comer mais, né? Queimar menos, né? E também tem esses fatores genéticos, como eu falei, que o próprio processo evolutivo aí pode explicar um pouco, né? Agora, obesidade é a doença? Assim, a Organização Mundial da Saúde considera, né, a obesidade doença, porque assim, independente de quando existe uma doença associada a ela, né, que às vezes o paciente obeso é diabético também, tem colesterol alto, tem apneia do sono, tem alguma doença articular, né? Esteatose hepática, várias complicações associadas à obesidade. Mas quando a gente assim, retira todas essas complicações, né, e compara o paciente assim, única e exclusivamente o peso, né, o peso por si só ele acaba sendo fator de risco para aumento de mortalidade e piora da qualidade de vida das pessoas, né? Mas essas complicações elas são oriundas da obesidade ou só são associadas? Muitas são causadas pela obesidade, né? Então, assim, o excesso, no caso do diabetes, por exemplo, né? A obesidade, principalmente a obesidade abdominal, que é a gordura visceral, que a gente chama, vai criando uma resistência à insulina, né? A insulina começa a funcionar pior, a insulina do nosso organismo, e com o tempo a glicose vai subindo e aí o diabetes se instala, né? Geralmente o diabetes não vem sozinho, né? Acaba subindo pressão junto, acaba aparecendo a dislipidemia, assim como a gente tende a acumular gordura no braço, nas pernas, na barriga, às vezes acumula em vísceras, no caso do fígado, quando o fígado fica gorduroso, que é a esteatose que a gente chama, ele pode inflamar, né? Então a gente chama de esteatohepatite esse quadro. A gordura depositada nessa região aqui do pescoço, das vias aéreas, obstrui o ar, né, durante o sono, então aí surge a apneia. Na maioria das vezes a obesidade na realidade não é só associada, né, é a causa do problema. A longo prazo também tem alguns tipos de câncer também que a obesidade está associada, né? Então principalmente do intestino, hepático, pâncreas, né? Então ela se associa com isso também. Agora, o que fazer, né? Tu falaste da questão cultural, né? Das comodidades que nós temos hoje, desde o controle remoto na mudança do canal e não mais a mudança manual. Sim. É o elevador, são tantos confortos que nós temos que a pessoa opta e tende, então, por essa questão cultural e genética, a ser obeso. O que fazer? Existe uma dieta ideal? Então, isso aí da dieta ideal dá bastante pano para manga, como a gente diz, né? A gente encontra defensores de dieta com baixos carboidratos, dieta paleolítica, dieta mediterrânea. Então, dietas, tem N dietas, né? Livros e livros. Dieta Duncan e tal. Quando você compara uma com as outras, assim, não tem grande vantagem, né? Até porque, como dieta, né, a gente tem que
além da alimentação, também tem que entender o contexto cultural em que ela se insere. Às vezes, uma dieta a gente não consegue encaixar num perfil de paciente, né? Do ponto de vista, vamos dizer, de evidência científica, né? Principalmente com relação à saúde, que é o que a gente, como médico, se preocupa. Não é só perder peso, é perder peso e ter um benefício associado com a perda do peso, né? Principalmente esse é o melhor de qualidade de vida, diminuição de riscos de morte e problemas, né? A dieta, então, que é mais estudada, né? Não que as outras não possam ter seus benefícios, mas a que é mais estudada é a dieta mediterrânea, né? Que é aquela dieta, então, que se constitui de pescados, né? O azeite de oliva, castanhas, nozes, cereais integrais, alguns derivados lácteos magros, né? Frutas, verduras, essas coisas assim. Agora, muitas pessoas procuram, né, de forma ampla, hoje nós temos aí o Dr. Google, sim, acessível a todos, então, quando se chega na dieta mediterrânea, pode-se buscar de forma individual, não com uma orientação médica ou de um nutricionista, aderir a uma dieta desta, ou tu acha mais prudente se ter uma orientação profissional? Assim, a questão alimentar, sempre quando existe dúvida, né, ou então a pessoa desconfia de que esteja fazendo alguma coisa errada, é recomendado procurar ajuda profissional, né? E quanto mais gente está envolvida, né, maior o suporte. É importante, então, a pessoa ter o seu médico, o nutricionista, né? No meu caso, por exemplo, assim, que eu tinha muita dificuldade, isso é pessoal meu, né? Uhum. A questão da atividade física, de ter regras de horário, então eu procurei o personal para fazer, né? Uhum. Então, são pessoas que acabam dando suporte, acabam ajudando. Conhecendo a dieta, dá para a gente tentar modificar algumas coisas na nossa, né? Só que sempre quando a gente põe uma coisa, para não somar calorias ou para não acontecer algum desbalanço, acaba tendo que tirar outras, né? E se a pessoa tem dúvida, eu vou pôr o azeite de oliva, o que eu vou tirar do lugar, né? O auxílio profissional realmente ajuda, né? Claro. Agora, tu falaste em atividade física, sim, né? Em geral, as pessoas que têm o sobrepeso ou a obesidade não têm um relacionamento de muita intimidade com a atividade física, ou por vezes até tem, mas talvez não de forma eficiente. Qual é o quanto é decisivo a atividade física aliada, então, à dieta ideal, a este suporte de profissionais? Então, assim, a atividade física isolada, né, fora de uma alimentação saudável, assim, ela não tem um grande efeito redutor do peso, né? Então, a gente vê, assim, às vezes chegam pacientes e dizem assim, eu comecei a fazer exercício, emagreci um pouquinho, não consigo mais, o que está acontecendo, né? O exercício físico, na realidade, ele é muito importante, não para a gente acompanhar o número na balança ali, né, mas para ajudar a melhorar a composição corporal, como a gente diz, né? Então, a gente às vezes se preocupa muito, assim, fica muito bitolado no número, estou com 70, eu quero baixar para 65, mas às vezes baixar para 67, diminuindo barriga, diminuindo a porcentagem de gordura, aumentando massa magra, isso acaba sendo melhor do que o próprio número do peso, né? E aí que entra a atividade física, né? Algumas pessoas se queixam assim, eu tenho metabolismo lento, como é que eu acelero o meu metabolismo, né? O metabolismo da gente tem muito a ver com a quantidade de massa magra que a gente tem, né? A taxa metabólica basal que a gente diz é quanto que a gente gasta de calorias em repouso, né, para se manter vivos. E a gente consegue aumentar ou diminuir um pouquinho isso, né? A queima calórica em repouso aumentando a quantidade de músculos que a gente tem, né? A gente tem um pico de massa magra por volta dos 20 e poucos anos, e se tu não faz exercício, tu tende a ir perdendo essa massa magra com o tempo, né? E o metabolismo vai ficando um pouquinho mais lento e tende a ir aumentando o peso também, né? Então o exercício entra nesse ponto, né? Tá, agora me diga uma coisa a respeito de um assunto que também tem sido bem falado e diretamente associado à obesidade. Em que momento a obesidade dá o sinal de alerta e a indicação é a cirurgia bariátrica? Então, assim, até teve um consenso novo de cirurgia bariátrica no ano de 2015, né, o consenso brasileiro e tal.
a gente procura indicar cirurgia bariátrica, então, naqueles pacientes assim, ó, que são super obesos, que a gente diz, né? Então, os pacientes que têm índice de massa acima de 50 quilogramas por metro quadrado, né? Pacientes, então, que são obesos grau 3, que antigamente se chamava de obesidade mórbida, mas é uma coisa até meio pejorativa de se dizer, né? Que é a obesidade assim, com índice de massa acima de 40, né? E que falharam no tratamento clínico. Então, são aqueles pacientes assim, que já tentaram dieta, já tentaram medicação, fizeram acompanhamento profissional e tal, né? Por um período longo e não conseguiram sucesso. E nos casos de obesidade também de grau 2, né, que são os indivíduos que têm índice de massa de 35 ou mais, né, que tem alguma comorbidade, que a gente diz, que é alguma doença associada à obesidade. Então, por exemplo, assim, ó, um paciente que é obeso grau 2, que tem diabetes, que é hipertenso, que tem a gordura no fígado, ou que tem até problemas emocionais, agora entraram também, por exemplo, tem a depressão, ou tem problemas de ajustamento social por causa do excesso do peso, acaba entrando, a apneia do sono, doenças articulares. Então, tem um certo rol assim, de indicações, né, que a gente acaba indicando os pacientes. Não é aquilo assim, eu estou acima do peso, vou para a bariátrica, sabe? Ou então eu quero engordar para fazer a bariátrica, isso a gente não recomenda, né? Sim. Então, ele é um procedimento que realmente funciona, ajuda, né? Mas ajuda principalmente esse perfil de paciente, que são os pacientes que são bastante obesos, ou os que são obesos de grau 2, assim, né, e que tem alguma doença já, assim, passiva de controle, né. Bom, doutor Matheus, tu falaste que o tema realmente dava pano para manga, e dá realmente muito pano para manga. Eu já vou deixar o convite aqui, então, para o doutor Matheus, para o nosso próximo tema ser uma sequência aí da cirurgia bariátrica, das doenças associadas e tudo mais. E você pode mandar para a gente algumas sugestões de perguntas que nós tentaremos aqui trazer para o Dr. Matheus para levar até você. Muito obrigada pela disponibilidade, pelo esclarecimento. Podemos marcar uma próxima? Claro que sim, às ordens. Obrigada, Dr. Matheus. Esse foi o retorno do programa Carpe Diem Entrevistas. O nosso tema foi obesidade. O nosso convidado foi o Dr. Matheus Ornelis, endocrinologista. Carpe Diem Entrevistas volta na próxima semana. Até lá.